Boa noite. Que Jesus nos abençoe. E, mais uma vez, somos imensamente agradecidos aos amigos espirituais, à casa, por nos possibilitarem, mais uma vez, estudar essa doutrina maravilhosa. E hoje o tema é bastante vasto, mas também um tema bastante discutido, que vamos falar sobre a fatalidade, dentro do capítulo da Lei de Liberdade do Livro dos Espíritos. Então, é um tema realmente que é magnífico estudar, porque nós fazemos descobertas assim muito grandes, para que a gente possa realmente crescer em entendimento. E a gente sabe muito bem que tudo na natureza, tudo na criação, está em evolução, em processo de transformação e aprimoramento. E o homem, naturalmente, não foge disso. Estamos em constante processo de elaboração das nossas virtudes, rumo a essa angelitude. Fomos criados lá no nosso princípio, fomos criados simples e ignorantes, com a potencialidade, com o embrião já de todas as nossas virtudes. Lógico que nas nossas primeiras experiências, nós fomos conduzidos pelos instintos. Então, devido a essa condução por instintos, a nossa responsabilidade era ínfima. Nós vemos os animais, os vegetais, que na realidade são conduzidos pelas forças da natureza na sua elaboração. Mas o homem, ele tem a liberdade de escolher, ele pode escolher o seu caminho. Então, nós estamos a caminho dessa perfeição, dessa angelitude, e, naturalmente, o elemento primordial dessa busca da perfeição é o nosso livre-arbítrio, é o nosso direito de escolher. Temos direito de consciência, temos o direito de pensar, que é um direito que ninguém pode tirar de nós. Agora, à medida que nós amadurecemos e à medida que nós vamos escolhendo o que nós queremos, nós vamos aliando a isso a responsabilidade. Nós não podemos ser livres sem responsabilidade. À medida que vamos exercitando a nossa inteligência, à medida que vamos crescendo em entendimento, nós vamos também alargando a nossa responsabilidade. E os espíritos nos informam que nós somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que pensamos. Então, naturalmente, que essa crescente responsabilidade é muito diferente hoje do que no nosso começo lá da nossa ignorância. Lá agíamos por instinto e agora nós agimos por livre opção. Somos aquilo que nós queremos ser. Então, a fatalidade, como diz o Livro dos Espíritos, ela existe, e os espíritos são categóricos nisso. A fatalidade existe mesmo quando nós reencarnamos e quando nós desencarnamos. Nós chamamos de fatalidade o que há de ruim na nossa vida. O dicionário está lá. Eu até trouxe aqui para a gente ver o que o dicionário fala sobre fatalidade. Segundo o dicionário, acontecimento funesto, imprevisível, inevitável, marcado pelo destino ou fado, sucesso desastroso, desgraça. E a gente vê que na sequência nossa espiritual, a fatalidade não é bem isso. E se a gente for estudar mais profundamente, a gente vai ver que a fatalidade que hoje nos atinge nada mais é do que o nosso livre-arbítrio atuando. Porque se hoje eu tenho as consequências do meu passado, e essas consequências são dolorosas ou não, isso foi por mim construído ao longo da minha encarnação passada, das minhas encarnações passadas e da minha atuação no hoje. Então, o que nós chamamos de fatalidade, na realidade, não existe.
porque ali está a consequência das nossas ações, como o nosso futuro poderá ser melhor ou pior de acordo com o nosso presente. Então, os espíritos realmente têm razão quando diz que fatal só é o momento da nossa morte, o momento do nosso desencarne. E os acontecimentos materiais. Por que eles falam isso? Porque, na realidade, quando nós estamos no mundo espiritual e chegou o momento do retorno à matéria, desculpa, eu estou há mais de 30 dias com uma tosse danada, e chegou o momento da nossa reencarnação, nós vamos fazer ali, vamos desenhar ali o nosso futuro. Vamos escolher ali as nossas provas. E essa página que nós recebemos quando entramos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, que fala sobre o livre-arbítrio, a fatalidade e o livre-arbítrio, Emmanuel diz que nós imploramos a justiça divina a oportunidade de retornar ao campo físico, de refazer, de poder refazer as nossas escolhas equivocadas e ter agora uma nova oportunidade para refazer o caminho errado que nós trilhamos. Então, a gente já na página, a gente percebe ele mostrando para a gente que nesse mundo de expiações e provas, de dores que nós estamos atravessando, que na realidade não é uma fatalidade do destino, e Deus não está nos punindo pelos erros cometidos. Porque, na realidade, a gente pode errar e fugir das leis humanas, mas das leis divinas a gente não consegue, porque elas estão inscritas na nossa consciência. Então, não vai ser Deus que vai nos punir, vai ser a nossa consciência que vai nos cobrar. Então, naturalmente, quando fazemos a programação da nossa volta, da nossa encarnação, nós escolhemos provas, testemunhos que nos ajudem na libertação das nossas mazelas. Então, o que parece aos nossos olhos hoje materiais uma fatalidade, foram escolhas. E muitas das vezes, como falo nas perguntas dos livros dos Espíritos, a nossa vida é acumulada de insucessos, de dores, porque o Espírito pediu a prova do fracasso, para que ele pudesse abater o orgulho, para que ele pudesse abater o egoísmo, a vaidade. Então, são provas que são necessárias à elevação do Espírito. Eu tenho duas passagens para ilustrar o nosso estudo. Uma aconteceu semana passada. Eu trabalho no Largo do Machado, pego sempre um ônibus para Inhaúma ou Maria da Graça, e de lá pego o metrô e já solto ali no Largo. Só que nesse dia, na sexta-feira, eu estava indo para a cidade. Então, como eu moro ali em frente ao Norte Shopping, peguei o 371 e fui para a cidade. Quando ele passa ali na Mangueira, tem ali a comunidade da Mangueira, o ônibus parou e entrou uma senhora dos seus 40 e poucos anos, a sua filha, que devia ter uns 20, 21 no máximo, um neto já andando, eram filhos da menina, e um bebê de colo, ainda. Então, elas entraram por trás que eu digo aquela roleta, né? Depois da roleta, aquela entrada que a gente sai. Então, o motorista parou, não arrancou o ônibus e falou: senhora, a senhora precisa rodar a roleta. O que é isso, motorista? Nós somos pobres da comunidade. Nós não temos dinheiro. Senhora, se vocês não pagarem a passagem, eu vou ter que pagar por vocês. Porque a empresa não quer saber. Ela quer o dinheiro. Tem câmera, o ônibus está vazio, então está filmando tudo. Se vocês não pagarem, eu vou pagar por vocês. E quando chega no final do mês,
eu mostro meu contra-cheque para minha esposa, ela vai ver que aquele dinheiro que falta para as nossas despesas, eu estou pagando a passagem de vocês, porque todo dia é a mesma coisa. Que é isso, motorista? Se fosse um cracudo, tu não ia nem falar nada, tu ia deixar entrar porque ia ficar com medo. Agora, porque são duas mulheres, você está fazendo esse escândalo todo. Isso dançando no ônibus, indo até embaixo, aquela coisa toda. Xingando, ofendendo o motorista. Você passa aqui na Mangueira, eu te conheço, cuidado que você pode morrer. Aí um rapaz, que também entrou ali, mas entrou pela frente, pagou passagem. Que é isso, motorista? De deixar elas. Qual é o problema de deixar elas, levarem elas até lá? E mais duas pessoas se manifestaram a favor e o resto do ônibus todo dizendo que ele estava certo. Tá, passou, o motorista arrancou, não teve outro jeito. Elas ficaram o tempo todo, né, xingando, infernizando a vida dele. Aí teve uma hora que ele deixou. Quando chegou perto da quinta, elas viraram assim, para aqui agora que nós vamos descer. Ele parou onde elas pediram e falou assim, vai com Deus, porque de qualquer jeito eu vou pagar a passagem de vocês mesmo. Nisso, o bebê no colo da mãe e o maiorzinho no colo da avó. E o maiorzinho com o dedinho apontando para o motorista, que devia ter antes dos 3 anos, apontando o dedinho para o motorista e xingando eles, que nem a mãe e a avó estavam xingando. Aí você olha isso, fato aconteceu. E eu desci lá, depois do Campo do Santana, e depois que uma moça, uma jovem, ainda jovem também, antes de descer, foi lá também ofender o motorista, porque achou um absurdo ele cobrar a passagem das meninas. Aí, descemos, fomos embora. Isso é um fato. Agora, vamos a outro fato. Nós temos aqui uma passagem do Momento Espírita que vai dar para a gente o contrário, né? Carta a um prisioneiro. Ela havia sido uma mulher vitoriosa. Aos 31 anos de idade, com uma filha de 10 anos, teve paralisia e perdeu o movimento das pernas. Jamais se entregou ao desânimo. Pelo contrário, conseguiu ser mais ativa ainda em sua vida. Diplomou-se em educação especial e aprendeu tudo o que podia sobre as pessoas com deficiência. Depois, fundou o grupo de amparo chamado Os Incapazes. Seu exemplo modificou a vida daqueles que a rodeavam, principalmente da sua filha, que anos mais tarde dedicou seu direito na área penal. Apesar da paralisia, aquela mulher envolveu-se no auxílio com detentos, levando-lhes mensagem de inestimável valor. Dentre essas, destacava-se uma carta escrita a um deles. Querido Waymon, quero que saiba que tenho pensado em você com frequência, desde que recebi a sua carta. Você mencionou como é difícil estar preso, atrás das grades, e meu coração se une ao seu. Mas quando você disse que eu não imagino o que é estar em prisão, senti-me compelida a dizer-lhe que você está errado. Existem diferentes tipos de liberdade, Waymon, diferentes tipos de prisão. Às vezes, nossas prisões são autoimpostas. Quando, com 31 anos, levantei-me um dia para descobrir que estava completamente paralisada, senti-me em uma armadilha, dominada pela sensação de estar presa dentro de um corpo que não me permitia mais correr pelas campinas, dançar ou carregar minhas filhas no braço. Fiquei aí deitada por muito tempo, lutando para chegar a um acordo com a minha enfermidade e buscando compreender o que a vida tentava me dizer. Certo dia, então, me ocorreu que, na realidade, havia opções abertas para mim e eu tinha a liberdade de escolher entre elas. Será que eu iria sorrir quando visse meus filhos de novo ou iria chorar? Iria zangar-me com Deus ou iria pedir a Ele que fortalecesse minha fé?
Entre outras palavras, o que eu iria fazer com o livre-arbítrio que ele havia me dado e que ainda era meu? Tomei a decisão de lutar enquanto estivesse viva, para viver o mais plenamente possível, para procurar tornar minhas experiências aparentemente negativas em experiências positivas, procurar formas de transcender minhas limitações físicas, expandindo minhas fronteiras mentais e espirituais. Eu poderia escolher entre ser um exemplo para meus filhos ou poderia murchar e morrer emocionalmente e fisicamente. Existem muitos tipos de liberdade. Quando perdemos um tipo de liberdade, temos simplesmente que procurar outro. Você e eu somos abençoados com a liberdade de escolher entre bons livros, as quais ou os ruins que deixamos de lado. Você pode olhar para as suas grades ou pode olhar através delas. Você pode ser um exemplo para os outros prisioneiros mais jovens ou pode misturar-se com os encrenqueiros. Você pode virar as costas para Deus ou pode amá-lo e buscar conhecê-lo. Até certo ponto, Eamon, estamos juntos. Então, são duas passagens, duas experiências que mostram para nós que na condição que nós ainda estamos da nossa evolução, nós construímos para nós muito mais dores do que alegrias. Então, a dor veio para aquela senhora, sua filha e seus netos, como veio para essa mãe, que um dia acordou paralisada. Aquela família dentro do ônibus, resolveu se acomodar moralmente, espiritualmente. Mas elas escolheram, pelo seu passado, elas escolheram a encarnação de hoje. E a companheira, presa a uma cadeira de rodas, escolheu também estar naquele momento de dor, naquele momento de provação. E essa escolha também é feita devido ao seu passado culposo. Mas se nós já trazemos em nós, na nossa programação, um passado culposo, por que transformá-lo num passado ainda mais pesado e obscurecido? E as duas fizeram suas escolhas. A mãe, que sofreu a paralisia, escolheu lutar. Essa porta me foi fechada, mas eu tenho uma janela. Então, eu estou tolhida de andar, mas eu não estou tolhida de escolher um futuro melhor para mim. Então, ela fez a escolha de lutar, de aprender, correu atrás de entender, de se formar sobre deficiência, para conseguir aceitar as suas limitações e lidar com ela. Conseguiu crescer espiritualmente diante da prova que chegou para ela. As outras duas dentro do ônibus, como as pessoas dizem, não é? São consequências do abandono da sociedade, assim, também uma visão também muito equivocada, escolheram se acomodar. Porque como os espíritos respondem a Kardec, as nossas provas materiais, aquilo que nós escolhemos e que faz o nosso destino, não podem ser mudadas. Olha, eu escolhi nascer num meio pobre, num meio tentador, onde os vícios vão me testar, porque eu sou um espírito vicioso e preciso me liberar desses vícios. Então, eu tenho que nascer ali, eu preciso renascer ali, para que eu possa vencer as minhas más tendências. Está a escolha. Isso ela não vai mudar. Mas ninguém disse para ela, não está escrito em lugar nenhum,
E se vocês forem estudar o capítulo da fatalidade, vai estar lá escrito: ninguém renasce para falir. Ninguém atestou para ela uma falência moral. Se a reencarnação é oportunidade de crescimento, de evolução, para que a gente possa deixar para trás o homem velho. Mas ela escolheu se acomodar, responsabilizar a sociedade por uma questão que é individual e intransferível, e a outra escolhe lutar, escolhe vencer a si mesmo, escolhe, dentro das suas provações, continuar usando positivamente a sua liberdade de escolha, que não foi tolhida também, nem a da família dentro do ônibus, preferiu assumir o seu livre-arbítrio e usá-lo para o seu engrandecimento pessoal e aqueles que estão à sua volta. Então, ela preferiu se tornar um exemplo positivo daqueles que conseguem vencer a si mesmo. Porque nós não estamos aqui para vencer nada. Nós estamos aqui para nos vencermos, vencer as nossas más tendências. Então, tudo que está acontecendo à nossa volta foi escolhido. Escolhido por cada um de nós que forma a nossa sociedade, que forma a nossa humanidade. Então, não tem como fugir disso. Mas tem como modificar isso, a partir do momento que a gente escolhe. Hoje nós estamos aqui dentro da doutrina espírita. Vi os jovenzinhos trabalhando, assim, com dedicação, para poder crescer, para poder ser um homem de bem, para poder fazer a diferença nesse mundo. Isso é atitude positiva. A gente diz assim, mas aí o pai, a mãe tem toda a influência na educação. Tudo bem, mas essa mãe que está falindo, a avó, também veio com o objetivo de crescer. E se educou sua filha equivocadamente, a filha também pode modificar isso e construir um novo mundo para os seus filhos. Mas mesmo assim não quer. E isso é uma escolha. Aí, quando desceu, ainda falou: para aí, motorista, que eu vou vender minhas balinhas lá na quinta para ganhar meu dinheirinho. Dinheirinho que ela ganha, mas que não pode pagar uma passagem. Não pode liberar o motorista da responsabilidade de pagar por elas. E nem aqueles que estavam defendendo teve a vontade de levantar e pagar a passagem para elas. Porque se eles estavam defendendo o estado de pobreza que elas vivem, ele tem que fazer alguma coisa por ela, não é o motorista. Quem está se doendo é ele. Então, ele tinha que levantar e ir lá pagar a passagem delas. Isso tudo são exemplos no nosso dia a dia que a gente vê como está a nossa forma de agir. Aí, no final da vida, Deus me castigou, a minha vida foi só fatalidade, foi só desgraça. Como diz lá, a descrição lá do Aurélio lá, só coisas ruins. Porque, na realidade, nós escolhemos essas coisas ruins para a nossa vida. Agora, como a doutrina nos informa, nós somos muito imediatistas. Então, se está acontecendo mudanças, se nós precisamos mudar o mundo, e essa mudança não acontece imediatamente, mesmo para nós espíritas, se isso não acontece imediatamente, nós cansamos, nós desistimos. Eu já fiz a minha parte e agora não tem resultado. Um mundo de ingratos que a gente faz e não sabe nem agradecer. Então, quando a gente pensa dessa forma, às vezes a gente nem fala porque nós somos espíritas, né? Então, a gente já se policia para falar algumas coisas. Mas, muitas das vezes, pensamos. Fazemos e nenhum obrigado. E
ficamos esperando essa gratidão. E, na realidade, a gratidão tem que ser nossa para com o Criador, porque Ele está dando a oportunidade da gente fazer, e nós estamos querendo realmente trabalhar, estamos querendo fazer, porque na sociedade de hoje, trabalho é castigo. Então, tem essa noção de que estudar, trabalhar, é um castigo muito grande. Então, se acomodam, não saem do lugar, nem materialmente, nem espiritualmente, nem intelectualmente, porque é muito cansativo. E hoje a sociedade nos cobra, não é, seres intelectualizados, bem postos, bonitos, porque esse é o conceito da felicidade, com muitas aquisições materiais. Então, um dia desse eu ouvi uma entrevista de uma presidenciável que dizia: eu consigo entender o ladrão. Porque na sociedade que nós estamos vivendo, ela falava, as pessoas têm tudo, eles não têm nada. Então, é justo que eles queiram ter. E aí, já que eles querem ter e não pode ter, eles vão lá e roubam. Aí você olha uma entrevista dessa, que pode ser a nível nacional, que os jovens possam estar ouvindo, e você pensa assim, mas será que essa criatura não sabe que ele está roubando de quem está trabalhando? De quem está lutando para conquistar? E não é uma diferença? Como é que o trabalhador pode ser punido e o ladrão pode ser recompensado? Então, são valores que a noção de trabalho no nosso mundo está muito equivocado. Porque só o estudo, só a intelectualização do ser e só o trabalho pode nos dar a responsabilidade. Porque à medida que a gente alarga o nosso livre-arbítrio, nós temos noção do certo e do errado. E com a noção do certo e do errado, vem a responsabilidade de tudo que a gente faz e de tudo que a gente pensa. Então, naturalmente, que nós vamos crescendo, vamos nos libertando e vamos construindo para nós um mundo melhor. Naturalmente que aquele que luta, que aquele que trabalha, que aquele que é bom, aquele que ajuda, aquele que serve, tem que ser recompensado de forma positiva. Então, naturalmente, consequentemente, ele vai ter uma próxima encarnação muito menos dolorosa. Porque quando as nossas escolhas interferem na vida do outro negativamente, seja ela qual for, que nem as senhoras, interferindo na vida do motorista, elas são responsáveis por isso. Já criou-se o ato, a dívida, e, consequentemente, haverá reparação. Então, naturalmente que isso não é fatalidade. Naturalmente que isso é liberdade de escolha. Então, lá na frente, numa próxima encarnação, que vão retornar com dificuldades, com limitações, no meio mais difícil, no meio mais corrompido, ela vai dizer que é castigo de Deus. Mas vai deixar lá esquecido todas as suas escolhas. E como as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, ela não vai deixar passar em branco. Em algum momento da caminhada de todos nós vamos de encontro com os nossos atos, com os nossos pensamentos. Então, estamos criando as consequências, que o livre-arbítrio nada mais é do que a lei de causa e efeito. A gente colhe. Semeamos aqui, colhemos ali. Agora, naturalmente, precisamos saber escolher. E quanto mais a gente desenvolve o nosso intelecto,
quanto mais trabalhamos para o bem, em prol do outro, nós estamos construindo para nós escolhas positivas, que lá na frente vão chegar para nós. Eu fui hoje visitar uma companheira do CELAC, que trabalhou lá com a gente, que estudou lá com a gente, e depois que eu saí, foi ela que me colocou nessa vida de palestra, dando meu nome em todas as casas espíritas. Então, de repente, o meu celular cria-se um grupo com 118 pessoas e explodindo um monte de mensagem. E eu perguntei, o que eu estou fazendo aqui? Não sei o que é. Aí, logo depois, a menina, a amiga dela, colocou lá que era um grupo, né, de apoio à Cleusa, que sofreu uma queda, quebrou o quadril, quebrou o fêmur, estava internada e que, como ela era só ela e o filho, precisava da ajuda dos companheiros para poder ficar, né, naquele plantão permanente no hospital. Ela já está lá há quase 2 meses, fez a cirurgia, e como o médico desconfiou muito da queda, porque ela quebrou primeiro e caiu depois, fez-se o exame, então descobriu-se que ela tem câncer de medula. Então, ela está lá fazendo tratamento da quimioterapia e está lá sofrendo lá com a recuperação do quadril. E olha, gente, é assim uma coisa linda de ver. E hoje eu fui lá. No grupo, que são 118 pessoas, todos se colocam dentro das suas possibilidades em disposição para ficar com ela. Então, tem lá a lista do plantão, todo dia a menina coloca. Então, eu fui lá com a minha irmã, não podia ficar de plantão, porque eu tinha que vir para cá, então fui lá com a minha irmã. Aí tinha uma moça lá, a Maria de Lourdes. Então, ficamos conversando, ela contou o que aconteceu, aquela coisa toda. Então, a moça foi embora e nos deixou lá. Foi lá só para fazer o pé dela, né, cuidar dela, e foi embora, que tinha outras clientes. Aí a minha irmã perguntou, Cleusa, ela é de casa espírita? Não. Ela é a minha podóloga, que cuida do meu pé. Aí, porque eu estava com dificuldade de ir sempre, porque ela trabalha em Caxias, então perguntei se ela não podia ir em Caxias cuidar do meu pé lá no trabalho, que eu ia arranjar uma clientela lá para ela também. Então, essa moça virou amiga. Se vocês verem, na lista de amigos da Cleusa, vocês podem ter certeza que, em algum momento, ela ajudou alguém daquela lista. Em algum momento, na convivência, no trabalho, na LBA, e em várias passagens dela, ela é psicóloga, é funcionária pública, em várias passagens dela por esses órgãos, ela foi criando vínculos de amizade. E hoje, todos estão dispostos a dar um pouco de si para ajudá-la nesse momento difícil. Então, é realmente a colheita de uma semeadura de respeito, de dedicação, de amor ao próximo, que ela, nesse momento, está colhendo. E todo mundo bota lá, rumo à cura de Cleusa, hoje você está melhor do que ontem. Aí ela vai e me coloca lá um texto e diz assim, eu sei que vocês estão muito preocupados com a minha cura física. Mas eu queria que vocês voltassem as orações de vocês para a minha cura espiritual, porque eu quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. E vocês sabem, tanto quanto eu, que a doença é uma forma da gente se libertar, se for bem vivenciada, das nossas mazelas. Então, quando vocês fizerem as orações, rezem para a Cleusa espiritual, para a liberdade espiritual, porque eu não estou preocupada se eu vou morrer ou não. Eu estou preocupada se eu vou de encontro a Jesus.
Porque esse é o objetivo da nossa existência, ir de encontro a Jesus. Então, cada encarnação, cada escolha que a gente faz, nós vamos ter de retorno. E a gente vê que uma pessoa que age no bem, que trabalha no bem, vai colher o bem. Vai ter as suas, aquelas pessoas que não compreendem ainda as suas ingratidões, mas naquele momento de necessidade de apoio, toda a espiritualidade e todos aqueles que foram beneficiados por ela estão lá, apostos. Uma vai fazer escova, outra vai fazer a unha, outra vai fazer o pé, outra vai ficar lá fazendo companhia. Tem pessoas que vão, assim como ele, que canta muito bem, ela sempre fez parte de coral, lá no Bezerra de Menezes, na José Bonifácio, vão lá para cantar com ela. Porque ela fica com insônia, eles vão lá e ficam até 2 horas, 3 horas da manhã, cantando junto com ela. Isso é amor. Esse é o mundo que nós queremos. Essa é a vida que nós merecemos. Então, naturalmente que nós estamos construindo isso no nosso dia a dia. Nós não estamos aqui permanentemente. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui em aprendizado. Porque a nossa vida real é o mundo espiritual. A nossa casa é o mundo espiritual. Então, naturalmente, que temos que priorizar essa oportunidade para que as nossas escolhas possam realmente, lá na frente, nos fazer bem. Possam estar a favor de nós. Porque quando escolhemos errado, o nosso futuro está contra nós. E aí nós estamos num momento de expiações terríveis. Aí a gente pensa assim, puxa, mas a Cleusa não está espiando? Pode estar espiando e provando, porque está resignada. Está aceitando aquilo para ela. Que o importante, para que a gente possa morrer bem, é viver bem. Não existe quem viva mal e morra bem. Isso nas leis de Deus não funciona. Para a gente morrer bem, a gente precisa viver bem. Então, para aquele, como diz o Livro dos Espíritos, que tem a sua consciência tranquila, que trabalha para se melhorar, e que trabalha em prol do amor e do bem, para esse não existe mazela que possa derrotá-lo, que possa desanimá-lo. Então, ele vai sempre, vem uma paulada, ele levanta e leva a outra, ele cai e levanta de novo. Tem uma passagem que eu li de um rapaz que tinha sofrido já uns 5 ou 6 naufrágios. O último que ele passou na embarcação, tinha 8 pessoas. 4 morreram, isso na época de Kardec, está lá na Revista Espírita. 4 morreram e ele estava entre os 4 que sobreviveram. Então, passaram a noite lá agarrado lá na madeira da embarcação, já esperando pelo momento fatal. E quando o dia amanheceu, eles viram terra firme, nadaram e chegaram lá bem. Então, ele manda uma carta para Kardec e pergunta se, nesses momentos, ele tem a ajuda de algum espírito. E o espírito de São Luís vem responder. Foi o tipo de prova que ele escolheu para ele. Ele escolheu passar por todas essas tragédias para que ele pudesse crescer em entendimento. Porque se fosse o momento fatal dele, nenhum espírito poderia ajudá-lo. Porque nesse momento ninguém pode mexer. Então ele escolheu esses momentos de prova, esse tipo de prova, porque o ideal para nós espíritos encarnados é que cada vez que a gente passe por uma situação dolorosa, de expiação, de provação, a gente aprenda com isso. Então, cada vez que a dificuldade vem abraçar a gente
A gente se segura em Jesus, se segura na nossa fé e sai ali mais fortalecido. Então, imagina, ele passando por 6, 7 quase mortes e saindo vivo de todas elas. Depois, mais ali adiante, morre de um espirro. Mas não era para morrer daqueles acidentes. Do espirro ele vai morrer, mas do acidente não. Por quê? Porque a gente precisa aprender a valorizar. A gente precisa dessas situações para refletir, para começar a atentar para as leis de Deus. Se nós não estamos aqui de passagem e nem a passeio, nós estamos aqui por algum objetivo. E esse objetivo é de educação. A doutrina espírita é altamente educadora, transformadora. Então, como ninguém pode fazer por nós esse papel de transformação, ela nos instrui para que a gente possa se auto-reformar, para que a gente possa fazer isso por nós. E ninguém consegue isso enclausurado no orgulho e no egoísmo, só se abrindo, só crescendo, só se doando. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai estudando, nós vamos compreendendo o livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher. Nós vamos ver que nós somos donos do nosso destino, construtores do nosso futuro. Então, como esse construtor, ninguém quer construir para si um futuro de sofrimento e de dor. Quando isso acontece, é porque nós estamos ainda imaturos e não compreendemos as leis de Deus. Agora, a partir do momento que a gente compreende, nós começamos a construir um momento e um futuro melhor. Essa é a transformação que o mundo está vivendo. Que nós, desde lá, da chegada do Cristo até nós, até agora, nós já estamos em fase de regeneração. Mas só essa conscientização pode trazer para a gente um mundo melhor. Então, não adianta esperar dos políticos, esperar da sociedade um mundo melhor, se esse mundo ainda não está construído dentro de nós. Terremotos, furacões, vulcões, isso faz parte da transformação do nosso planeta. E dentro dessa transformação, a lei se encarrega de colocar ali as pessoas com necessidades expiatórias. Então, vão perecer nesse momento. Mas isso não é castigo, isso é transformação, isso é mudança. E toda mudança precisa de uma sacudida, porque senão a gente não sai do lugar. Então, as leis de Deus são perfeitas, como informa para a gente a doutrina. São perfeitas. Elas não podem ser mudadas. E essas leis estão na nossa consciência. À medida que nós crescemos, à medida que nós entendemos, nós vamos compreendendo melhor essas leis. Vamos atuando melhor no mundo que nós vivemos e no mundo espiritual. Entre conquistas, aprendizados e conquistas. Vamos lembrar de André Luiz, quando ele é recolhido, ele chega lá como um médico. Ele chega lá como um médico material. Ele quer um cargo. Quando ele vai lá ajudar Narcisa, que ele prejudica lá o desencarnado, ele está tentando ajudar. Mas ele quer ser médico humano ali. Quando Narciso esclarece, e ele percebe o equívoco dele, ele vai pegar a vassoura para varrer, para limpar. Por quê? Porque naquele momento, ele descobre que ele não sabe nada, que ele tem um saber intelectual e material, mas que de mundo espiritual ele não sabe nada. Então, ele precisa começar do começo.
e ele começa ajudando pela limpeza. Naquele momento, o orgulho dele foi abatido. Naquele momento, ele começa a conquistar a humildade e aceitar as tarefas de forma com a sua maturidade espiritual e não com a sua formação acadêmica. Então, a partir dali, ele cresce. A partir dali, ele cresce em entendimento, ele cresce em liberdade de escolher, ele cresce em trabalho e ele cresce como espírito. E aí, ninguém segura mais ele. A gente acompanha na série e ele se diz um eterno aluno, sempre em aprendizado, porque nesse momento ele amadureceu. Então, naturalmente, que nós vamos ter o nosso momento de amadurecimento e, a hora que isso acontecer, nada mais segura a gente. Nós vamos ir de encontro a esse projeto de Deus para nós, que é a nossa angelitude e a nossa perfeição. Então, que a gente consiga trabalhar no mundo que nós estamos vivendo, que a gente consiga realmente entender o que Deus espera de nós, porque na realidade Ele não espera muita coisa. Ele dá para a gente, né, as oportunidades da reencarnação para a gente poder escolher a forma como nós queremos seguir, e nós vamos trilhando essas oportunidades, muitas das vezes cegos, equivocados. Mas a partir do momento que a gente entende, essas oportunidades são abençoadas. Como diz Emmanuel na página que eles nos deram na entrada, lá nós pedimos a oportunidade abençoada de retornar para poder refazer os nossos erros. E quando chegamos aqui com a roupagem humana, nos sentimos cegos novamente, acomodados na nossa preguiça moral, vamos de encontro aos nossos velhos vícios e esquecemos que essa oportunidade é abençoada e que existem milhares de espíritos na fila esperando por essa bênção. Então, que a gente compreenda que as leis de Deus é regida pelo amor e pela justiça. A fatalidade realmente só existe no momento que nós chegamos e no momento que nós partiremos. E que todo o trajeto da nossa caminhada evolutiva é feita por escolhas. Então, Deus nos presenteou com o livre-arbítrio para que nós sejamos construtores da nossa felicidade. E a única coisa que Ele espera de nós quando reencarnamos é que a gente busque realmente essa angelitude. Para isso, nós precisamos estudar, trabalhar e, mais ainda, educar as nossas crianças de forma que elas possam compreender que elas são espíritos imortais. Que Jesus nos abençoe.